Aleluia, Jesus. Aleluia. Boa noite a todos. A paz do Senhor Jesus. Quero, nessa hora, estar dando início a este culto online, uma reunião de oração, a qual eu chamo você que está aí na sua casa, meu irmão, minha irmã, você que está neste momento tão difícil que o país está enfrentando, esse vírus maligno que está ceifando vidas, que está tornando toda a população assustada. É um momento difícil para todos e para nós também, enquanto Igreja de Deus, que estamos aí com algumas restrições, devemos obedecer à lei, devemos fazer a nossa parte enquanto cidadão, enquanto aqueles que obedecem às autoridades. Portanto, nós estaremos a partir de agora fazendo esses cultos, transmitindo online, para que você que está em casa possa cultuar conosco no mesmo espírito de adoração a Deus, como intercessor da obra do Senhor, porque é momento de nós, enquanto igreja, clamarmos, de nós, enquanto igreja, intercedermos e nos colocarmos aí na posição de servos do Senhor. Então, hoje nós estaremos aí fazendo esse culto. Eu convido a todos nessa hora, começa a colocar a tua vida diante do Senhor, começa a se colocar perante Deus. Gostaria que você fechasse seus olhos aí onde você estiver neste momento. Se você estiver na tua casa, se você estiver no carro, no caminho para a tua casa, você não puder fechar os olhos, que você eleve o seu espírito, teu coração a Deus nessa hora e comece a clamar junto conosco nessa hora. Nós iremos fazer uma breve oração, pois eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que... Essa primeira experiência, Senhor, de cultos, culto no qual, Senhor, nós não podemos estar juntos, Senhor, em corpo, não podemos estarmos juntos, Senhor, naquela comunhão, fisicamente falando, Senhor, mas em espírito, Senhor, e em verdade, Pai. Eu creio que a tua igreja está junta nessa hora. Aleluia. Eu creio, Senhor, que a tua igreja nessa hora está elevando o coração a ti, Senhor, e clamando pela tua misericórdia, pela tua graça, pelo teu poder, pela tua presença. Espírito Santo de Deus, esteja presente entre nós. Venha, ó Consolador, nos consolar neste momento, Senhor, temível e terrível, Senhor. Venha, Senhor, estar conosco, porque só em Ti, ó Espírito Santo, nós temos consolação. Só em Ti, ó Espírito Santo, nós temos renovo espiritual, nós temos força, nós temos, Senhor, total, Senhor, atitude, meu Pai, para estarmos, Senhor, com a nossa fé ativada perante Ti, crendo que o Senhor é o Deus de ontem, de hoje e de sempre, e o Senhor nos trará renovo a cada dia quando nós precisarmos, e o Senhor colocará em nossos corações aquebrantados, em nossos corações contritos, a presença do Teu Espírito, ó Deus Pai. E através dessa presença, a unção virá sobre nós, a unção da consolação, a unção da capacitação, a unção que nos coloca forças para encarar essa situação tenebrosa. Essa situação na qual o país inteiro está fechado.
nessa situação na qual o mundo inteiro está assustado, onde os grandes líderes das grandes nações de primeiro mundo estão sem ter o que fazer, porque o inimigo que o mundo está enfrentando hoje, que a terra está enfrentando hoje, é um inimigo invisível, é um inimigo quase que imperceptível, é um inimigo que só através dos sintomas, dos efeitos colaterais que ele produz é que nós conseguimos identificá-lo. Não há vacina, não há remédio feito por mãos humanas capaz de combater esse inimigo que é esse vírus, esse novo coronavírus. Mas eu e a igreja do Senhor nessa hora cremos que o Deus sobre todas as coisas, que o nosso Deus santo, maravilhoso, é tudo o que precisamos para enfrentar esse inimigo. E através da oração, através do clamor, nós cremos que o nosso Deus nos dará força, que o nosso Deus nos dará estratégia, que o nosso Deus irá nos blindar, nos proteger e nos firmar para encarar esse inimigo. O nosso Deus irá derramar unção sobre nossas vidas para nós profetizarmos, para nós determinarmos que este vírus irá desaparecer da mesma forma que ele apareceu, repentinamente. E que onde o espírito da morte assola, haverá vida, e vida com abundância, e haverá alegria onde há tristeza, e haverá renovo e restauração onde há hoje choro e pranto, e haverá também avivamento onde houve a morte. Senhor, nós agradecemos, Senhor. Nós agradecemos, Senhor, pela Tua presença. Eu já posso sentir aqui o Teu Espírito, Senhor, conosco. O Teu Espírito Santo, que está agora aqui na igreja, aqui no templo, que está na casa de cada um agora, com cada um. Seja bem-vindo, Espírito Santo, entre nós. Amém, Jesus. Glória a Deus. Amém, meus irmãos, minhas irmãs. Eu me sinto mais feliz. Gostaria que todos estivessem aqui presentes para eu olhar para o rosto de cada um de vocês e ver resplandecer sobre cada um a luz do Espírito Santo, resplandecer sobre cada rosto o semblante de um adorador, daquele que ama o Senhor. Mas hoje será um pouco diferente. Mas eu tenho uma palavra de Deus hoje para a tua vida. Tenho uma palavra de Deus hoje para você que não pode estar aqui, para você que ficou em casa, para você que ficou com a tua família, para você que ficou nessa hora aí, na expectativa, pensando, eu queria estar lá. Eu tenho certeza que muitos de vocês estão com o coração quebrantado, falando assim, como eu queria estar ali, orando a Deus naquele lugar. Mas eu peço, não se entristeça nessa hora. Não se entristeça, esteja feliz onde você está, porque o Espírito Santo testificou no meu coração que Ele está aí contigo, aonde você está, que Ele está aí contigo nessa hora, e que Ele irá falar com você. Portanto, não fique triste, fique feliz onde você está, nessa hora. Amém? Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia, nessa hora, no livro do profeta Joel. É um livro pequeno, de poucos capítulos, 3 capítulos apenas, que está ali depois de Daniel, antes de Amós. Você vai passar por Isaías, vai passar aí por Jeremias, enfim, Lamentações, vai passar por Daniel, por Ezequiel, você vai chegar ali em Osés e depois você chega em Joel. Amém? Profeta Joel, você vai abrir comigo no capítulo 1. É um livro pequeno, um livro de apenas 3 capítulos, mas nós vamos enfatizar uma mensagem aqui que parte do capítulo 1 e pega algo do capítulo 2 também. Nós vamos estar mais nos atentando para esses 2 capítulos, amém? Enquanto você acha essa passagem, eu oro a Deus essa hora para que o Espírito Santo venha trazer a palavra para o teu coração, para a tua mente, para a tua família,
Que você seja ministrado e consolado por essa palavra. Aleluia, Jesus. Aleluia. Capítulo 1 do livro do profeta Joel. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Nós vamos ler alguns versículos, depois nós iremos para o capítulo 2. Amém? Então fique atento. Capítulo 1, versículo 1 de Joel diz: Palavra do Senhor que foi dirigida a Joel, filho de Betuel. Ouve isso, vós anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais? Fazei sobre isso uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus filhos, e os filhos destes a outra geração. O que ficou da lagarta, o comeu o gafanhoto, e o que ficou do gafanhoto comeu a locusta, e o que ficou da locusta comeu o pulgão. Em outras versões vai estar dizendo aí o gafanhoto cortador, o migrador, o devorador e o destruidor. Versículo 5: Despertai, ébrios, e chorai, gemei todos os que bebem por causa do mosto, porque tirado é da vossa boca. Porque uma nação subiu sobre a minha terra, poderosa e sem número, e seus dentes são dentes de leão, e tem queixadas de um leão velho. Fez a minha vide uma assolação, e tirou a casca da minha figueira, e despiu a todo, e lançou-o por terra, e os seus sarmentos se embranqueceram. Vamos para o versículo 9. O 9 ainda diz assim: Foram cortadas as ofertas de manjares e a libação da casa do Senhor. Aqui fica claro, foram cortados os cultos nos dias de hoje. Os sacerdotes, servos do Senhor, estão entristecidos. O campo está assolado e a terra triste, porque o trigo está destruído, o mosto se secou e o óleo falta. Amém? Vamos dar uma parada aqui. Eu quero enfatizar com você nessa hora que este livro, escrito pelo profeta Joel, ao qual a Bíblia quase não menciona muita coisa, só fala que ele é filho de Betuel, e não traz mais nenhuma informação relevante sobre a vida desse profeta. É um livro de poucos capítulos, como eu já disse antes, mas é um livro que traz uma mensagem poderosa. É um livro que traz uma mensagem assustadoramente profética, não só para aqueles dias, mas para os dias de hoje e para os dias futuros. É um livro que nós podemos separar ele em termos de interpretação de duas formas. Nós podemos ver a profecia de Joel ao longo da história, do que aconteceu com Israel, do que tem acontecido com o mundo, e nós podemos também separar do que irá acontecer apocalipticamente falando, porque é um livro que aponta para as lutas, para as dificuldades, mas também aponta para o dia terrível do Senhor, o dia temível, o dia do Senhor, que será a segunda volta de Cristo. Nós precisamos entender que é difícil até mesmo contextualizar em que época foi escrito esse livro, em que época Joel viveu. Há algumas suposições, e dentre os estudos aí, o que chega mais próximo é que Joel profetizou no tempo do rei Joás, o 8º rei depois de Salomão, quando o reino já estava dividido. E era um momento no qual Israel ainda não tinha sido cativo, mas
O povo já tinha desobedecido a Deus várias vezes, o povo já estava dividido, já havia vários e vários pecados ali no meio do povo, já havia uma desobediência muito grande entre o povo de Deus. E toda vez que o povo de Deus se afasta, toda vez que o povo de Deus se acomoda, algo terrível acontece. Nós devemos pensar que Deus deu a terra prometida a Israel. Deus deu a nação santa, a nação eleita, toda aquela terra, a terra que manava leite e mel, a terra que não faltava alimento, a terra em que cada cacho de uva era tão pesado que era necessário 2 homens para trazer. E agora nós vemos uma situação em que não há mais vinho, não há mais uvas, não há mais. A Bíblia fala aí sobre 4 tipos de gafanhotos, devoradores, destruidores, cortadores, migradores, que vieram e assolaram tudo. Mas o que aconteceu para que chegasse nessa situação? O livro de Joel não vai listar quais são os pecados cometidos, como outros livros da Bíblia falam. Mas eu creio que o Espírito Santo já fez isso propositalmente para nós pensarmos que este livro não é só para aquele momento específico, mas é para qualquer situação em que o povo de Deus, a igreja de Deus, se acomoda de alguma forma, se enche dos prazeres que a terra lhe proporciona e esquece de se colocar diante do Deus Altíssimo e reverenciar Ele como Ele deve ser reverenciado. E às vezes é necessário, irmãos, que a igreja passe por provações. É necessário que passe por provações. Porque, meus irmãos, infelizmente, às vezes, a comodidade, sabe, de a gente ir na igreja, às vezes só aos domingos, da gente estar um dia por semana só adorando a Deus em poucos momentos, em 1 hora, 1h30, e no restante da semana a igreja mal dobra o joelho para orar. A igreja mal se preocupa muitas vezes em estar diante de Deus, em orar pelo próximo, em ter uma vida devocional com Deus. Sabe, os afazeres do dia a dia nos sobrecarregam, nos traz cansaço. E a comodidade dos nossos lares e dos cultos, das liturgias, que são quase sempre as mesmas, traz uma certa rotina para a gente e acaba nos deslocando da verdadeira adoração ao Senhor. E tira de nós a responsabilidade. Tira de nós a responsabilidade de ser uma igreja santa. Uma igreja que se preocupa em manter a santidade, em manter um relacionamento com Deus. E aí, irmãos, infelizmente essa rotina e esse cansaço do dia a dia nos traz a negligência. Nós passamos a negligenciar a obra de Deus, o que nós devemos fazer enquanto ministros de Deus, enquanto servos do Senhor. E com isso surge um sono espiritual. Um sono espiritual no qual nós nem conseguimos mais orar por mais de 5, 10 minutos. Nós começamos a orar a Deus e daqui a pouco passou 5 minutos, a gente já começa a bocejar, a gente já começa a perder o foco, a gente já nem sabe mais o que a gente está orando. A gente vai ler a Bíblia, a gente começa a ler a Bíblia, a gente for ler ali na primeira página, no primeiro capítulo, vem o sono físico. Mas a origem desse sono físico é espiritual. E o sono espiritual traz esfriamento para a igreja. Traz esfriamento. E esse esfriamento traz a apostasia. E a apostasia gera a morte da igreja. E eu creio que Israel neste momento estava vivendo uma situação como essa, no qual a nação de Deus já tinha se colocado neste sono espiritual, nessa apostasia da fé. E aí veio a adversidade, veio o inimigo, veio a ira de Deus, se podemos assim chamar, sobre aquela terra santa. Eu quero dizer que Deus Ele nos ama,
Deus, Ele tem promessas para as nossas vidas. Deus, Ele tem para mim e para você uma história que Ele escreveu com as suas próprias mãos e colocou os nossos nomes no livro da vida. E neste livro da vida, Deus não vai escrever uma história de morte, mas uma história de vida e vida com abundância, uma história na qual nós receberemos galardão. Nós estaremos em ruas de ouro, estaremos cercados por alegria, pela glória de Deus, e nós teremos felicidade constante. Mas para nós alcançarmos o desfecho dessa história, nós precisamos nos manter na posição aqui na terra. E eu creio que Israel naquele momento não estava assim. E aí eu creio sim que Deus permite que venha a praga, que venha a doença, porque Deus está acima de todas as coisas. Deus tem o poder sobre todas as coisas. Tudo que acontece não escapa dos olhos de Deus. Deus está perante tudo isso, Deus vê tudo. Mas irmãos, às vezes é necessário que venha a adversidade, que venha a luta, porque essa adversidade nos serve como alerta. E é essa palavra hoje tem para a sua vida, vai iniciar com um alerta. Isso é só a introdução do que nós iremos falar. Essa palavra que Deus colocou no meu coração vai trazer um alerta para a sua vida. E essa alerta vai trazer um despertamento espiritual para nós que estamos aí oscilando na fé. E esse despertamento espiritual vai nos trazer vitória diante dessa situação, porque a igreja vai se posicionar e Deus vai nos dar vitória. E a vitória que Deus nos dará trará avivamento, porque a igreja vai estar completamente acordada, vai estar na posição. Mas meus irmãos, sejam sinceros comigo. Se essa praga do coronavírus não tivesse aparecido agora, você acha mesmo que todas as igrejas da terra estariam tão preocupadas em criar grupos de WhatsApp de oração? Quantos grupos de oração você já participou de WhatsApp na sua vida, a não ser da tua igreja, a não ser da igreja que você já faz parte? Eu quero perguntar sinceramente: quanto a terra tem sido mobilizada hoje para que ore, para que todos dobrem os joelhos e orem? Nós vemos pessoas de diversas religiões hoje postando vídeos na internet pedindo para que todos orem. Você acha mesmo que se esse vírus não tivesse se manifestado, as pessoas estariam orando tanto quanto têm orado hoje? Não estariam, porque a adversidade nos alerta. Ela vem como um despertador e nos tira do sono espiritual, nos tira da apostasia, nos tira da comodidade, nos tira da rotina. E naquela época foi o que aconteceu. O povo de Israel foi assolado. Esses gafanhotos, essas pragas que vieram, tiraram toda a fonte de alimento que eles tinham. Toda a fonte possível que eles tinham de estar na comodidade que eles estavam foi retirada deles. E então Israel se viu em pobreza, em fome, em ruína. E aí se levanta o profeta Joel para trazer a palavra do Senhor a este povo. Mas meus irmãos, a voz de Deus, quando vem aos nossos corações neste momento de tribulação, neste momento de adversidade, ela vem para nos despertar, como eu já disse, para nos alertar. E aí nós começamos a lutar em meio à situação. Nós somos igreja do Senhor, nós somos o povo escolhido do Senhor, nós temos vitória em Cristo. E eu também penso que Israel se levantou também naquele momento para orar. Não, nós somos o povo de Deus, nós somos a nação santa, a nação escolhida. Mas aí, quanto mais a gente começa a lutar, mais desgraça nós vemos. Quanto mais nós enfrentamos a batalha, mais derrota nós vemos.
A gente começa naquele ânimo, não, esse vírus não vai chegar no nosso país, nós vamos orar e o vírus não vai chegar. Aí o vírus chega. Aí nós falamos, não, esse vírus não vai se alastrar, porque nós vamos repreender e ele não vai se alastrar. Aí o vírus começa a se alastrar. Aí nós falamos, não, nós enquanto igreja, nós não permitiremos que a igreja se feche, nós vamos estar cultuando a Deus, porque praga alguma chegará até nós. Mas aí o vírus é resistente, é forte, a adversidade é dura, a luta é grande e as igrejas têm sido fechadas. São as derrotas que estão sendo desencadeadas. Porque se Deus nos der vitória no primeiro momento em que nós nos levantamos, a igreja volta a dormir rapidamente. Porque o despertamento é passageiro. Porque o despertamento vem só por um pequeno momento, é um despertamento efêmero, é só um movimento. E o que tem acontecido em muitas das igrejas hoje é movimento pentecostal, é movimento neopentecostal, é movimento, com perdão da palavra, mas, meu Deus, é movimento pseudo-pentecostal. Deus, que temos autoridade de impor as mãos sobre os doentes e que eles sejam curados. Porque hoje nós não temos visto notícias na TV em que Deus tomou a vida de alguns homens, grandes líderes aí que vemos todos os dias, e que pessoas que estão internadas no coronavírus, de repente surge uma manifestação nas portas dos hospitais, pastores. Parou o vídeo, gente? Sinal. Aleluia, Jesus. Como eu perguntei agora, por que nós não temos visto as curas acontecerem nas portas desses hospitais que estão internados essas pessoas? Onde estão os ministros? Onde estão os sacerdotes com a unção do poder do Espírito Santo para impor a mão sobre esses doentes e que eles sejam curados instantaneamente? Aí uns vão dizer, não, mas não é a vontade de Deus. Então qual é a vontade de Deus para este momento? Foi o que eu me perguntei. Falei, Senhor, se eu não posso impor a mão sobre um doente nessa hora e determinar a cura sobre a vida dele para este vírus, o que eu estou fazendo aqui? O que eu devo fazer, Senhor? E Deus me respondeu, chore. Chorem. Chorem os ministros, chorem os sacerdotes. Foi o que Deus me respondeu. E é o que nós vamos ver no capítulo 2 deste texto. No capítulo 2, se nós pegarmos o versículo 1 do capítulo 2. Não, antes um pouquinho, se nós pegarmos ainda o versículo 13 do primeiro capítulo, capítulo 1 de Joel, nós vamos ver escrito assim, no versículo 13: Cingivos e lamentai-vos, sacerdotes, gemei, ministros do altar, gemei. Entrai e passai vestidos de sacos durante a noite, ministros do meu Deus, porque a oferta de manjares e a libação cortadas foram da casa de vosso Deus. Os cultos foram cortados. E agora, ministros de altares? Parece que a oferta, o culto racional, o culto suave, que chega a Deus como oferta suave, foi cortado. E agora? Santificai um jejum, apregoai um dia de proibição, congregai os anciãos e todos os moradores dessa terra na casa do Senhor vosso Deus e clamai ao Senhor. Aquele dia, porque o dia do Senhor está perto e virá como uma assolação do Todo-Poderoso. Neste versículo nós vemos, nesse trecho que nós lemos, nós vemos este vírus, essa situação que está acontecendo é só um prenúncio de um dia que chegará, que trará com ele coisas muito piores, angústia, tribulação, trará acerto de contas, porque o Senhor irá julgar, o Senhor trará o juízo sobre a terra com a segunda vinda de Cristo. E nós, enquanto igreja, estamos assim, nós vamos ser arrebatados, está tudo bem. E aí?
para os pré-tribulacionistas, para os escatológicos aí pré-tribulacionistas, você tem certeza mesmo em que a igreja vai ser arrebatada antes da grande tribulação? Porque quando nós vemos os estudos, quem não acredita nessa teoria tem base bíblica para que seja pós-tribulacionista também, ou para que seja durante a grande tribulação também. E aí? Nós não temos garantia de nada. Talvez nós passaremos por coisas muito piores do que essas, porque isso é um prenúncio do grande dia, o dia do Senhor, o dia do acerto de contas, o dia do juízo de Deus. E aí sim, agora indo para o capítulo 2, acompanhem comigo. Capítulo 2, versículo 1 diz: tocai a buzina em Sião. Nós vamos ver aqui 4 ordens de Deus para as nossas vidas, e isso eu quero que você pense que é para os dias de hoje, para a sua vida, para a minha vida. Tocai a buzina em Sião e clamai em alta voz no monte da minha santidade. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e ele está perto. Dia de trevas e de tristeza, dia de nuvens e de trevas espessas, como a alva espalhada sobre os montes. Povo grande e poderoso, qual desde o tempo antigo nunca houve, nem depois dele haverá pelos anos adiante, de geração em geração. E agora se nós irmos para o versículo 12, vai dizer assim: ainda assim agora mesmo, diz o Senhor. Aí vem as 4 ordens que eu te falei. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e isso com jejuns e com choro e com pranto. Foi a resposta que Deus deu para a minha vida neste momento. Convertei-vos a mim de todo o vosso coração, e com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração e não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e compassivo e tardio em irar-se, e grande em beneficência, e se arrepende do mal. Quem sabe se voltará e se arrependerá e deixará após si uma bênção em oferta de manjares e libação para o Senhor vosso Deus. E aí diz de novo: tocai a buzina em Sião, santificai um jejum, proclamai um dia de proibição, congregai o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, congregai os filhinhos e os que mamam. Saia o noivo da sua recâmara e a noiva do seu tálamo. Chorem os sacerdotes. Preste atenção nessa parte: pastores, pastoras, evangelistas, missionários, ministros, sacerdotes, apóstolos, todos. Chorem os sacerdotes, ministros do Senhor, entre o alpendre e o altar, e digam: poupa o teu povo, ó Senhor, e não entregues a tua herança ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele, porque diriam entre os povos: onde está o seu Deus? E então o Senhor terá zelo da sua terra e se compadecerá do seu povo. E o Senhor responderá e dirá ao seu povo: eis que vos envio o trigo e o mosto e o óleo, deles sereis fartos, e vos não entregareis mais ao pobre entre as nações. Irmãos, eu quero chamar vocês para um momento de reflexão. Deus não quer agora que nós clamemos por dons espirituais neste momento, por unção, por avivamento, por movimento, vamos dizer assim. Um avivamento genuíno, sim, mas isso que nós temos orado e pedido, não. Deus não quer nessa hora que nós façamos eventos, que nós façamos movimentos, que nós façamos aí exibição. Não é momento para isso. O momento agora é de clamor. O momento agora é de choro.
O momento agora é de pranto. Porque, meus irmãos, a adversidade vai trazer um alerta, que vai nos gerar lutas, e que aí nós teremos derrota. Mas depois das derrotas que nós temos tido, e o desespero tomar conta de nós veremos que nós somos totalmente dependentes do Senhor, em todo o tempo, em toda hora, em todo momento. A terra, as pessoas estão percebendo em que nós somos totalmente dependentes do Senhor. A dependência de Deus é clara, é evidente nesse momento. Sem Ele nós nada podemos fazer, sem Ele nós não venceremos essa guerra. Aleluia. E aí, nesse momento, está aparecendo o arrependimento. Nós temos que chorar e pedir perdão pelo nosso país, porque o nosso país é um país idólatra, é um país que é avisado todos os anos: o carnaval só traz prejuízo, o carnaval só traz desgraça, o carnaval só traz doença. E aí a gente acha que isso é loucura de crente, que a gente acha que isso é fanatismo religioso. Mas a grande verdade é que depois do carnaval nós tivemos notícias no nosso país de calamidades, de acidentes aí, de ordem natural aí, por conta das chuvas, dos desabamentos. Nós tivemos aí notícias de morte de pessoas, e agora nós temos aí a notícia do coronavírus, que chegou e está ceifando vidas em nosso país, e que está se espalhando como praga terrível. Irmãos, eu tenho uma notícia para te dar que, infelizmente, vai te deixar mais assustado do que você já está. Mas é necessário para que haja despertamento. A ira de Deus está sobre a terra. A ira de Deus está passeando sobre a terra. Começou num país que grande parte dele é comunista e é perseguidor de cristãos. Passou por um outro país em que o berço da idolatria está lá instalado. E agora chegou aqui no nosso país. Eu não vou citar todos, nem tudo que eu deveria citar aqui, mas agora está no nosso país, um país pós-carnaval, em que estava todo mundo no oba-oba, na profanação, na festa da carne. E agora está em pranto, em choro. Onde estão agora as fantasias? Onde estão agora os desfiles? As avenidas cheias de pessoas com roupas desfilando. E agora? Estamos todos dentro de nossas casas. Estamos todos em quarentena. Deus está parando essa nação para que haja um despertamento espiritual e para que nós possamos entender em que nós devemos nos dedicar a Ele, em que nós devemos nos entregar a Ele, em que nós devemos orar a Ele, buscar a Deus e chorar perante Ele, pedir perdão pela nossa nação, pedir perdão pelos pecados dessa nação. Ah, mas o pecado não é meu, presbítero Leandro, esse pecado não fui eu que cometi. Jesus, quando estava naquela cruz, e eles estavam zombando dele, eles estavam falando: tu não és o Cristo, então desce daí, diz que salvaria o mundo e não está salvando nem a si mesmo. E começaram a zombar dele, e ele pediu água, e lhe deram vinagre. O que Jesus falou quando ele estava sendo ali crucificado? Ele falou: Pai, perdoe-os, porque eles não sabem o que fazem. E nós, como cristãos, a palavra cristão quer dizer pequeno Cristo, porque nós devemos ter a mente de Cristo, nós devemos nos converter a Ele para sermos iguais a Ele, para cada dia que passar nós nos tornarmos mais parecidos com Ele, imagem e semelhança dEle, para que haja transformação da nossa mente, aquilo que os teólogos chamam de metanoia, transformação, para que a gente possa estar aí em condições de dizermos: nós somos cristãos,
pequenos cristos, mas nós devemos agir como Ele agiu. Nós devemos levantar nossa voz e dizer: Senhor, perdoe-os, eles não sabem o que fazem. Perdoe o mundo, perdoe a China, perdoe o Brasil, perdoe esses outros países que estão sendo assolados por essa mesma doença, perdoe pelo pecado da idolatria, perdoe pelo pecado da profanação, do sodomismo. Enfim, Joel não citou aqui a lista de pecados, então eu também não vou citar. Mas o pecado que vier na tua mente, confesse a Deus e fale assim: perdoe, Senhor, perdoe os meus pecados e perdoe o pecado do povo, e não deixe o teu povo perecer. É hora de nós chorarmos na presença de Deus. Chorarmos. Chorarmos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Porque o choro do arrependimento virá com a nossa entrega diante de Deus, e dessa entrega e desse arrependimento acontecerá um verdadeiro clamor genuíno. E através do clamor, a espiritualidade que estava morta, que estava dormindo, vai ressuscitar dentro de nós, e nós estaremos adorando a Deus verdadeiramente em espírito. E em espírito haverá relacionamento entre o homem e Deus, entre Deus e o homem. E havendo relacionamento, Deus vai dar vitória. Deus vai nos dar vitória. Glória a Deus. E a vitória vai nos trazer avivamento, salvação de povos se convertendo, avivamento, conversões em massas, arrependimento. As igrejas estarão mais unidas. Não haverá mais denominações brigando entre si nas mídias, mas haverá projetos interdenominacionais, projetos de salvação, de união, de oração. Os grupos que estão sendo montados não serão desligados, porque nós veremos avivamento na terra. Glória a Deus. Mas se passar essa tribulação toda, e passar esse perigo todo, e daqui a pouco os grupos se desfizerem, as pessoas não orarem mais, terá sido só um movimento e não um avivamento. Aleluia. Agora eu te pergunto: o que você quer viver nos dias de hoje? Um avivamento ou um movimento? Você quer bater um papinho com Deus, ou você quer ter um relacionamento com Ele, de adoração, de igreja? Aleluia. Irmãos, o texto vai nos dizer que depois que Deus nos livrar dessas coisas, depois que Deus livrasse Israel de tudo isso, se nós olharmos no versículo 28 em diante, vai falar sobre algo que começou a se cumprir nos dias de Pentecostes, lá em Atos, capítulo 2, do livro de Atos dos Apóstolos. No versículo 28 do capítulo 2 de Joel, está dizendo assim: e haverá de ser que depois derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, e vossos velhos terão sonhos, e vossos mancebos terão visões, e também sobre os servos e sobre as servas naqueles dias derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios nos céus e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça, e o sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E há de ser que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte de Sião e em Jerusalém haverá livramento, assim como o Senhor tem dito, e nos restantes que o Senhor chamar. Irmãos, entenda uma coisa: muitos estão dizendo isso já foi cumprido nos dias de Pedro, nos dias de João, nos dias dos apóstolos. Eu tenho uma notícia para te dar. Ali foi onde começou o derramamento do Espírito. Ali, sabe por que o Espírito Santo de Deus foi derramado
naquele cenáculo onde eles estavam assentados em oração, porque eles receberam ordenança de Jesus para permanecerem ali em oração até que eles fossem revestidos de poder. E 120 pessoas aproximadamente permaneceram em oração durante alguns dias. Alguns vão dizer que foram 10 dias, outros vão dizer que foram 7 dias, se for contar aí os 3 dias que Jesus ficou morto. Mas a grande verdade é que eles permaneceram alguns dias ali em oração, constante oração. E naquele momento houve com certeza arrependimento, houve com certeza clamor. Sabe por quê? Porque quando houve o derramamento do Espírito Santo sobre aqueles homens, e eles começaram a falar em línguas estranhas, e Pedro começou a pregar para aquela multidão de pessoas que estavam ali, Pedro pregou sobre arrependimento. Glória a Deus. Pedro pregou sobre arrependimento. Os povos começaram a perguntar o que é necessário para que nós sejamos salvos disso. Pedro falou: arrependei-vos e reconhecer Jesus como seu Salvador. Aleluia. E sejam batizados. Glória a Deus. E recebereis o Espírito de Deus. Irmãos, entendam uma coisa. Se nós agora nos colocarmos na posição de igreja que ora, e houver arrependimento dentro de nós, entrega, clamor, relacionamento com Deus, essa brisa que está deixando as pessoas assustadas, ela irá passar, porque o poder de Deus virá sobre ela e irá tirar todo esse mal que está assolando essa sociedade, que está assolando essa nação. E esse vírus irá desaparecer. Irá desaparecer. E o povo de Deus receberá vitória. E da mesma forma que Joel profetizou que viria o Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo, e ele se iniciou em Atos dos Apóstolos, pouco tempo depois, alguns séculos depois, nós vamos ver que a igreja se esqueceu do trabalho do Espírito Santo. Havia só cultos, havia só liturgia, havia só sermões sendo lidos. Até mesmo a Bíblia tinha sido tirada das mãos das pessoas ao longo dos séculos. No período de 1 milênio ou mais, as pessoas nem liam mais Bíblia. Até que um homem chamado Lutero, claro que antes dele